Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre prevenção e combate a incêndios. O nosso assunto de hoje é conceitos físicos do fogo, incêndio e seus efeitos. Os tópicos que abordaremos nessa aula são definição do fogo, conceitos físicos do fogo, incêndio e seus efeitos. Ao término dessa aula, você deverá ser capaz de definir o fogo, saber quais são os elementos que compõem o fogo, conhecer as formas de propagação do fogo e compreender os efeitos do incêndio. Bom, qual é a definição do fogo? Segundo a ABNT NBR 13860, o fogo é o processo de combustão caracterizado pela emissão de calor e luz. Quando nós temos fogo, nós temos luz e calor. Então, de acordo com essa NBR, essa é a definição do fogo. Bom, então assim, para que a gente possa entender de forma prática, de forma simples, para que exista fogo, é necessária a presença de alguns elementos. Então vamos ver quais são esses elementos. Bom, então nós temos aí os elementos necessários para a composição do fogo, que é combustível, comburente, calor e a reação em cadeia, a interação entre esses elementos. Tá? Então, o combustível, ele é toda e qualquer substância que tenha a capacidade de queimar, de ter combustão. Né? Então, praticamente tudo que nós conhecemos é um possível combustível. E eles estão divididos em 3 estados da matéria, que podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. O que vai diferenciar eles é a temperatura que cada um deles pode pegar fogo, né? Qual é o calor, né, para que ele possa liberar gás e vapor para que ele possa pegar fogo. Mas nós vamos ver isso aqui também. Bom, o comburente é o oxigênio, é o que nós inalamos na nossa respiração, que está presente na atmosfera. Né? Então na nossa atmosfera nós temos aí 21% de oxigênio aproximadamente. Numa atividade lá em espaço confinado, por exemplo, é um dos aspectos que a gente tem que avaliar, qual é o nível de oxigênio dentro daquele ambiente. Porque se aquele ambiente for rico em oxigênio, tiver mais do que 23% de oxigênio, segundo a norma, ele é um ambiente potencialmente explosivo. Se eu gerar uma faísca ali, pela abundância de oxigênio, eu posso ter fogo rapidamente ali dentro daquele ambiente. Tá? Então o oxigênio é o comburente desses itens aí que compõem o fogo. Bom, o calor. O calor pode ser, por exemplo, uma chama, né? Pode ser a fonte de calor que vai gerar o início do incêndio. Então o calor normalmente ele se dá por vibração das moléculas, né? Então eu tenho aquecimento dos materiais, a vibração das moléculas, e aí eu tenho mais um dos componentes, né, para ter fogo. Então eu tenho o calor como um dos necessários aí para que exista fogo, uma fonte de calor. E a reação em cadeia? Reação em cadeia é o calor que irradia e retroalimenta o próprio fogo. Por exemplo, a gente teve aí recentemente os incêndios da Amazônia. Né? Então, além da época de seca, falta de chuvas e tudo mais, então os materiais combustíveis da floresta, que você tem ali em abundância, material combustível, madeira basicamente, né? Então o fogo ele começou num ponto e ele se espalha rapidamente porque a reação em cadeia gera mais calor que retroalimenta, continua dando calor para alimentar o fogo. Aí eu tenho o combustível em abundância, oxigênio da atmosfera e o calor fazendo essa queima se retroalimentar, mantendo assim a reação em cadeia. Bom, então para que eu tenha o fogo, então eu tenho que ter o combustível, o comburente, o calor e a reação em cadeia. Especificamente do calor. O calor nós temos alguns estágios de temperatura que a gente deve entender o que é cada um e como eles funcionam. Bom, o ponto de fulgor. O ponto de fulgor é a temperatura mínima que o material vai começar a liberar gás e vapor. Então, por exemplo, se eu pegar lá a gasolina, se eu pegar lá a informação, né, da FISP, que lá a ficha de informação de segurança da gasolina, ela vai mostrar para mim que o ponto de fulgor da gasolina é aproximadamente menos 42 graus. Ou seja, com menos 42 graus ela já começa a liberar gás e vapor, que se tiver contato com a fonte de calor externa ela pode pegar fogo. O ponto de combustão. Então o ponto de combustão é a temperatura mínima para que o combustível libere gás e vapor, e em contato com uma chama externa, uma fonte de calor externa, ela pega fogo. E mesmo que eu retire essa fonte de calor, o fogo continua sendo alimentado. Um exemplo bem prático disso no nosso dia a dia é o fogão.
A gente vai lá fazer alguma coisa, uma refeição, vai cozinhar alguma coisa, a gente liga o gás lá, acende o fósforo ou aperta o botão lá do acendedor elétrico e aí o fogo pega ali na boca do fogão. Se você retirar o fósforo, se você parar de apertar o botão do acendedor elétrico, o fogo vai continuar, porque eu tenho um gás, um suprimento de gás alimentando aquele fogo. Então, é um exemplo aí do ponto de combustão. E o ponto de ignição é o ponto onde a temperatura do material está tão quente que a única reação que ele tem é pegar fogo, é o gerar, né, é gerar a chama propriamente dita, sem precisar ter uma fonte de calor externa. Por exemplo, se você deixa um óleo, vai fritar alguma coisa, esquece daquele óleo na panela. Vai chegar um momento que a temperatura na superfície daquele óleo vai estar tão quente que a reação dele vai ser materializar a chama, o fogo propriamente dito, na superfície daquele material, daquele óleo. Tá? Bom, então aqui nós temos alguns exemplos, né, de estágios da temperatura. Bom, então aqui eu tenho um diesel que ele tem 62 graus de ponto de fulgor, tá? Então, ou seja, a 62 graus o diesel começa a liberar gás e vapor, tá? E aí a fonte de ignição externa. No motor diesel é a vela normalmente, né? O motor a gasolina, no motor a etanol é a vela. E aí, quando eu dou a partida, ele vai gerar faísca e vai ocorrer a queima, né, do combustível dentro da câmara de combustão interna do motor. E aí, quando ele chega, no caso do diesel, 91 graus, ele vai manter a chama, tá? E a 110 graus basta ter o calor e o oxigênio entrando ali, né? Então eu vou precisar da vela para dar a faísca inicial, aquele diesel vai manter aquecimento, ele vai elevar aquela temperatura e o próprio calor do diesel ali entrando na câmara de combustão interna vai alimentar a queima do motor, vai manter esse motor em funcionamento, sem precisar a vela do motor adicionar a chama, porque o próprio calor do diesel ali, ele vai abastecer, né, ele vai alimentar o calor, a queima, a combustão dentro do motor. Chegamos ao final de mais uma videoaula sobre conceitos físicos do fogo, incêndio e seus efeitos. Espero que tenham gostado. Visite nossas redes sociais e até a próxima.